Reinaldo confirmar seu retorno ao soberano é daquelas notícias que fazem o coração do torcedor tricolor bater mais forte, mesmo que tudo ainda esteja no campo do rumor e da especulação, porque a simples possibilidade de ver o nosso rei da ala vestir novamente o manto sagrado reacende memórias, expectativas e um senso de pertencimento que poucas peças no futebol conseguem proporcionar. Especialmente neste momento em que o São Paulo vive um processo de reconstrução emocional e tática sob o comando de Hernan Crespo, um treinador que entende a importância da identidade, da garra e do comprometimento para devolver ao clube a grandeza que sempre o acompanhou. O retorno de Reinaldo seria muito mais do que uma contratação estratégica. Seria um reencontro sentimental com um jogador que marcou época, que viveu altos e baixos, que foi criticado e idolatrado, mas que sempre deixou claro que o São Paulo significa mais do que uma camisa, significa casa, história e família. E é por isso que a torcida recebe qualquer rumor com uma ansiedade quase juvenil, como se revivesse o início de um amor antigo que sempre deixou saudade. As informações que circulam nos bastidores apontam que Reinaldo teria confidenciado a pessoas próximas o desejo de voltar ao Morumbi, e isso caiu como um raio de esperança sobre milhares de torcedores que acompanham diariamente o atual processo de reformulação do elenco, pois seu retorno encaixaria em uma necessidade real do time: experiência na lateral esquerda, liderança dentro do vestiário e personalidade para aguentar o peso da camisa tricolor. Mesmo que nada esteja confirmado oficialmente, há fontes internas que afirmam que a diretoria está analisando a possibilidade com muito carinho, principalmente porque Crespo valoriza jogadores inteligentes, maduros e capazes de compreender diferentes esquemas táticos, e Reinaldo sempre demonstrou facilidade para se adaptar, seja avançando como ala ou fechando como um terceiro zagueiro, além de sua já conhecida potência ofensiva que tantas vezes decidiu jogos para o São Paulo. O rumor começou a ganhar força quando o próprio Reinaldo, em uma conversa descontraída com pessoas próximas, teria dito que o Morumbi ainda é casa, frase que imediatamente viralizou entre torcedores e páginas dedicadas ao clube, que interpretaram a fala como um sinal de que as negociações podem estar mais adiantadas do que se imagina, mesmo que tudo siga envolto em mistério, como costumam ser os bastidores tricolores. Para a torcida, imaginar Reinaldo de volta é como acender uma chama de nostalgia, lembrando de seus cruzamentos precisos, dos gols em clássicos, das comemorações vibrantes e do espírito aguerrido que tantas vezes contagiou o time em momentos decisivos. E é justamente esse espírito que Crespo tem tentado recuperar dentro do elenco, trazendo novamente a mentalidade vencedora que o São Paulo perdeu ao longo dos anos. Crespo, aliás, teria aprovado a ideia, já que o técnico argentino é um admirador declarado de jogadores que unem técnica e personalidade, e Reinaldo sempre mostrou que, mesmo nos momentos em que não vivia sua melhor fase, jamais se escondia do jogo, assumindo responsabilidade e tentando mudar o cenário com força, velocidade e aquela tradicional bola parada que tantas alegrias trouxe ao torcedor. O rumor também se fortaleceu após membros da diretoria serem vistos conversando em tom reservado com representantes ligados ao atleta, algo que imediatamente despertou a curiosidade de jornalistas e torcedores, que começaram a especular sobre um possível acordo silencioso, que só não teria sido anunciado ainda para evitar ruídos antes do fechamento definitivo da negociação. Há também quem diga que Reinaldo já estaria pensando em sua imagem pós-carreira e considera que encerrar sua trajetória no clube que tanto marcou sua vida esportiva seria um gesto simbólico de profundo significado, tanto para ele quanto para a torcida, que sempre reconheceu seu esforço mesmo nos momentos mais turbulentos, tornando o retorno ainda mais emblemático. Os bastidores do Morumbi nunca foram tão movimentados como agora, e o nome de Reinaldo vem sendo tema constante de debates internos sobre a formação de um elenco mais competitivo, especialmente porque o São Paulo se prepara para uma temporada dura, com competições importantes e a necessidade de um grupo mais maduro emocionalmente, algo que sua presença ajudaria a consolidar. Torcedores mais antigos têm se manifestado nas redes sociais relembrando momentos icônicos do jogador com a camisa tricolor, como gols que incendiaram o estádio, assistências improváveis e a sua já tradicional presença firme na marcação, gerando um movimento emocional coletivo de apoio para que seu retorno realmente aconteça, como se fosse uma espécie de reconexão afetiva entre ídolo e torcida. No contexto atual do clube, ter um jogador com esse nível de identificação significa muito mais do que reforçar um setor técnico. Significa reacender o espírito combativo que marcou gerações tricolores e que Crespo tanto tenta resgatar em seu trabalho diário, convencido de que a reconstrução do São Paulo passa por jogadores que entendem a alma do clube. E Reinaldo é um dos poucos que carregam isso na pele. A especulação também envolve fatores financeiros, já que Reinaldo estaria disposto a ajustar seu salário para viabilizar o retorno, demonstrando que, acima do lado econômico, está seu desejo de vestir novamente a camisa tricolor. E isso, para um torcedor, pesa como ouro, pois mostra um nível de comprometimento raro nos dias de hoje, especialmente quando muitos jogadores priorizam apenas propostas mais lucrativas.
Nos corredores internos, comenta-se que Crespo vê em Reinaldo alguém capaz de orientar os mais jovens, de servir como referência para jogadores em formação e de reforçar o senso de coletividade que o treinador exige em seus treinamentos, o que torna possível contratação ainda mais estratégica, não apenas para compor elenco, mas para qualificar emocionalmente o ambiente. A diretoria, por sua vez, estaria dividida entre a nostalgia e a necessidade prática, mas o impacto positivo na torcida tem sido um dos argumentos mais fortes para avançar, já que o São Paulo vive um momento de reconexão com seus torcedores e sabe que trazer alguém tão querido pode ajudar a reacender a chama da confiança nas arquibancadas, algo que tem sido uma prioridade da gestão atual. Para muitos, o rumor ultrapassa o limite lógico e entra no território da esperança, pois o torcedor tricolor sempre viu em Reinaldo uma espécie de guerreiro, alguém que luta até o último minuto, alguém que, mesmo errando, jamais fugiu da responsabilidade, e isso faz com que seu nome carregue um valor emocional enorme, algo que poucos jogadores conseguiram nos últimos anos. Há quem acredite que o próprio ambiente atual do clube favorece sua volta, já que Crespo tem trabalhado para criar um vestiário mais unido e maduro, onde jogadores experientes são essenciais para guiar o grupo, e Reinaldo, com sua vivência, seu carisma e sua personalidade forte, atenderia exatamente ao perfil que o treinador busca. Fontes próximas ao atleta afirmam que ele sente que ainda tem muito a oferecer ao futebol brasileiro e que gostaria de mostrar isso justamente no clube em que viveu seus melhores momentos, reforçando ainda mais a ideia de que o retorno pode ser mais do que um rumor, pode ser um movimento real prestes a acontecer. A torcida, por sua vez, recebeu essas informações como um presente inesperado, criando imediatamente uma onda de comentários, montagens, vídeos e campanhas pedindo a volta do jogador, mostrando que o sentimento tricolor ainda pulsa forte e que o São Paulo, apesar de seus desafios recentes, continua sendo um dos clubes mais apaixonados do país. E quando a torcida abraça uma ideia, o movimento ganha uma força natural, quase espiritual, que atravessa redes sociais, programas esportivos e até mesmo a imprensa estrangeira, que ficou surpresa com a mobilização intensa gerada pelo simples rumor da volta de Reinaldo, como se o São Paulo tivesse reencontrado um pedaço de sua alma perdida. No centro de tudo isso está Crespo, que segue trabalhando silenciosamente, mas com firmeza, para transformar o São Paulo em uma equipe competitiva, ofensiva e mentalmente forte, e sabe que, mesmo que Reinaldo não estivesse originalmente nos planos, sua volta poderia impulsionar emocionalmente um elenco que tem oscilado entre jogos brilhantes e atuações inseguras. Ainda que nada esteja oficializado, a própria postura do atleta nas últimas semanas levantou suspeitas entre os torcedores, especialmente quando ele curtiu publicações envolvendo São Paulo e deixou comentários sutis em postagens que mencionavam o clube, o que alimentou ainda mais o imaginário coletivo de que algo realmente está em movimento. O rumor começou tímido, mas rapidamente ganhou corpo, se espalhando como fogo em palha seca por toda a torcida tricolor, que passou a tratar a possível volta como uma oportunidade de reconectar o presente com o passado recente de momentos marcantes, em que Reinaldo simbolizava, com todas as letras, a garra tricolor. E não há como negar que o Morumbi tem sentido falta dessa figura combativa, que vibra com cada lance, que joga com o coração na ponta da chuteira e que sempre fez questão de mostrar respeito pelo escudo que carrega no peito. E talvez seja justamente essa emoção que o time precisa neste momento delicado de transição tática e psicológica. Reinaldo sempre foi conhecido por seu poder de liderança natural, e isso é algo que Crespo valoriza profundamente, já que ele acredita que um elenco só próspera quando há figuras fortes dentro do vestiário, capazes de unir o grupo nos momentos difíceis e de empurrar o time quando o jogo exige coragem e ousadia. Os bastidores apontam que algumas reuniões informais já teriam acontecido, inclusive com membros da comissão técnica, o que reforça a ideia de que existe, sim, um interesse real, ainda que tudo esteja sendo conduzido com máxima cautela para evitar especulações excessivamente otimistas antes da hora. E enquanto isso, a torcida segue sonhando acordada, imaginando como seria ver o rei da ala novamente subindo pelo lado esquerdo, chamando o jogo para si, levantando a cabeça e distribuindo aqueles cruzamentos que tantas vezes terminaram no fundo das redes e fizeram o Morumbi explodir em alegria. O impacto emocional dessa possível volta já é tão grande que os próprios jogadores atuais do elenco teriam comentado sobre o rumor, demonstrando que, embora ainda não oficial, a simples conversa sobre Reinaldo já mexeu com o ambiente e despertou um senso de expectativa positiva no grupo. Reinaldo, por sua vez, tem mostrado nas redes sociais que continua em forma, treinando intensamente e mantendo o físico em bom nível, o que pode ser um sinal de que ele realmente se prepara para novos desafios, talvez até mesmo para vestir novamente o manto tricolor sob o comando de Crespo. A especulação tomou conta das rodas de conversa dos torcedores, que veem na possível volta uma chance de fortalecer não apenas a lateral esquerda, mas a espinha emocional do time, já que figuras como ele têm a capacidade de puxar a responsabilidade, de animar o elenco e de criar um ambiente mais confiante. E no Morumbi, confiança é algo que tem faltado nos últimos anos, com o time vivendo altos e baixos, mudanças constantes de treinador e dificuldades para encontrar uma identidade clara.
algo que Crespo tenta afirmar agora, acreditando que disciplina, organização tática e espírito coletivo são pilares essenciais para reconstruir o gigante adormecido. Reinaldo sempre se identificou com esse espírito coletivo, com essa entrega incondicional, e talvez por isso sua volta tenha gerado tamanha comoção entre os torcedores, que o veem como um símbolo vivo do comprometimento que o São Paulo precisa resgatar se quiser voltar ao protagonismo nacional e internacional. Alguns analistas acreditam que o retorno poderia ser estratégico também para dar mais profundidade ao elenco, já que Crespo gosta de variações táticas que exigem laterais versáteis, capazes de atuar por dentro ou por fora, e Reinaldo, com sua experiência, poderia executar essas funções sem grandes dificuldades. A torcida, porém, não pensa tanto em tática quanto pensa em emoção, porque para o torcedor são paulino, Reinaldo representa algo quase mítico, alguém que esteve presente em momentos de glória e também nas tempestades, mas que nunca deixou de mostrar respeito pela camisa, o que cria um vínculo profundo e difícil de explicar. E como toda boa história de amor entre jogador e clube, os rumores de retorno sempre carregam um ar de poesia, como se o destino estivesse conspirando para unir novamente caminhos que jamais deveriam ter se separado, criando um enredo perfeito para uma nova fase do São Paulo. Nos últimos dias, diversos veículos esportivos passaram a comentar abertamente sobre a possibilidade, com alguns jornalistas afirmando que o clima interno é favorável e que Crespo teria manifestado entusiasmo com a ideia, principalmente por acreditar que Reinaldo pode fortalecer emocionalmente o elenco. E se há algo que o São Paulo precisa no momento é de força emocional, pois o peso da camisa, a pressão nos ombros e a necessidade de resultados podem ser implacáveis, e contar com jogadores calejados pode ajudar a estabilizar a equipe em momentos de turbulência. Reinaldo conhece esse peso como poucos, e talvez por isso seu nome tenha ressurgido com tanta força, reacendendo o debate sobre lideranças naturais, sobre identidade tática e sobre a importância de ter dentro de campo alguém que represente o sentimento tricolor em sua forma mais autêntica. Crespo, com seu estilo calmo, firme e detalhista, pode ver em Reinaldo uma peça essencial para consolidar a mentalidade que deseja para o time, já que o treinador argentino trabalha muito com o psicológico dos atletas e sabe que jogadores com personalidade dominante podem ajudar a conduzir o grupo em direção ao sucesso. O rumor também despertou debate entre ex-jogadores do São Paulo, que comentaram publicamente sobre a possibilidade, muitos deles afirmando que Reinaldo sempre foi uma figura de respeito e que sua volta poderia ser uma das melhores decisões da diretoria nesta temporada. Com o crescente entusiasmo da torcida, o movimento nas redes sociais ganhou força e começou inclusive a influenciar páginas internacionais, que passaram a mencionar o São Paulo como um clube que está tentando reforçar sua identidade trazendo de volta ídolos recentes, o que demonstra a relevância simbólica do possível retorno. Reinaldo, ao que tudo indica, acompanha toda essa movimentação com carinho, pois sabe o quanto sua história no clube foi marcada por amor, entrega e paixão, e essas reações dos torcedores certamente tocam profundamente o jogador, que sempre fez questão de mostrar gratidão pela torcida tricolor. Por mais que o rumor ainda não tenha virado anúncio, o clima já é de expectativa quase festiva entre os torcedores, que começaram a imaginar como seria Reinaldo atuando novamente ao lado de jogadores como Caleri, Lucas, Wellington Rato e outros nomes que compõem o atual elenco, pensando nas possíveis combinações ofensivas que poderiam surgir. E não são poucos os que acreditam que seu retorno poderia elevar o nível competitivo da equipe, porque além da qualidade individual, Reinaldo tem senso de liderança, sabe cobrar, sabe orientar e tem um entendimento tático que poderia ajudar muito Crespo na construção de um time mais sólido e equilibrado. A cada dia que passa, mais informações surgem nos bastidores, algumas indicando que faltam apenas detalhes para a concretização do acordo, outras afirmando que a diretoria ainda avalia os impactos financeiros, mas todas elas convergem para a mesma direção. O clima é favorável, e o sonho da torcida pode estar muito perto de se tornar realidade. E enquanto isso, o torcedor segue alimentando o imaginário, lembrando das vezes em que Reinaldo carregou o time nas costas, das partidas épicas em que foi decisivo e das demonstrações explícitas de amor ao clube, porque no fim das contas, o sentimento tricolor é construído por histórias como essa. O rumor também despertou discussões sobre a importância de valorizar jogadores que têm forte ligação com o clube, já que eles tendem a entregar mais do que apenas futebol, entregam alma, energia e uma vontade quase espiritual de vencer com a camisa que amam. No caso de Reinaldo, essa ligação sempre foi clara, e seu retorno poderia servir de inspiração para os mais jovens, mostrando que vestir o manto sagrado é uma honra e que é preciso lutar por cada lance como se fosse o último, algo que Crespo tenta incutir no elenco desde que assumiu o comando. A imprensa esportiva já trata o tema como uma das especulações mais quentes do momento, especialmente pela reação da torcida, que deu um show de engajamento e mostrou o quanto Reinaldo ainda é querido no Morumbi, tornando esse rumor mais relevante do que muitos outros que surgem diariamente no mercado da bola. E há quem diga que o próprio jogador ficou surpreso com a dimensão que o rumor tomou, pois não imaginava que seu nome ainda despertasse tanta admiração e carinho, o que pode ter reforçado ainda mais seu desejo de voltar a vestir o manto tricolor,
agora com mais maturidade e com a experiência que acumulou ao longo dos anos. A diretoria sabe que lidar com emoções é tão importante quanto lidar com números, principalmente em um clube como São Paulo, onde a relação com o torcedor é parte essencial da identidade, e trazer alguém tão marcante pode ajudar a fortalecer essa conexão, que tem sido um dos principais alicerces do projeto atual. Crespo, por sua vez, segue observando atentamente o desenrolar da situação, consciente de que uma possível chegada de Reinaldo traria não apenas reforço técnico, mas também uma peça emocional importante para o elenco, capaz de ajudar a consolidar o espírito de luta que o treinador tanto prega. A cada treino, a cada entrevista, a cada movimentação da diretoria, o rumor cresce, se transforma e ganha novos contornos, como se o destino estivesse preparando algo grandioso para o clube, algo que só depende de pequenos ajustes finais para se concretizar. E enquanto isso, o torcedor segue sonhando, imaginando o momento em que o clube anunciaria oficialmente a volta do jogador, visualizando mentalmente a apresentação, o reencontro com o Morumbi, a primeira entrevista emocionante, o primeiro jogo, a primeira jogada característica que faria o estádio vibrar novamente. Essa expectativa coletiva virou parte do cotidiano tricolor, como se todos estivessem aguardando uma notícia que mudará o astral do clube, trazendo alegria, esperança e um sentimento de renascimento que tem sido tão buscado nos últimos tempos. Em meio a tudo isso, o nome de Crespo aparece sempre como peça-chave, porque o treinador tem mostrado que sua gestão não é apenas técnica, mas profundamente humana, e ele sabe que construir um time vencedor exige mais do que tática, exige alma, exige entrega, exige jogadores que entendam o que é jogar no São Paulo. E se existe um jogador que sempre entendeu isso, esse jogador é Reinaldo, que, mesmo vivendo fases difíceis, sempre manteve o respeito pelo escudo e pela torcida, e talvez seja justamente essa característica que torne seu retorno tão desejado, tão comentado e tão carregado de significado. As próximas semanas devem ser decisivas, com reuniões, análises e ajustes necessários para que, caso haja realmente um acerto, tudo seja conduzido da melhor forma possível, respeitando o clube, o atleta e o trabalho de Crespo, que tem sido fundamental para reorganizar o São Paulo emocional e taticamente. E no meio dessa expectativa toda, a torcida segue mostrando a força que sempre teve, enviando mensagens, criando campanhas, compartilhando lembranças e tornando o rumor uma verdadeira onda de energia positiva que tomou conta das redes sociais e dos bastidores do clube. O que se percebe, claramente, é que esse rumor mexeu com todos, jogadores, comissão técnica, diretoria e, principalmente, torcedores, que veem na volta de Reinaldo uma chance de reconectar passado, presente e futuro em um único gesto simbólico que poderia marcar uma nova era no Morumbi. Reinaldo, ao que tudo indica, também sente esse chamado emocional, como se soubesse que ainda há capítulos importantes a serem escritos com a camisa tricolor, e talvez por isso o rumor esteja ganhando tanta força, porque quando sentimento e oportunidade se encontram, o futebol costuma escrever histórias inesquecíveis. E é impossível ignorar o papel emocional que esse retorno teria para um time que busca reconquistar sua identidade, sua força e sua presença de protagonista no cenário brasileiro, pois ter alguém como Reinaldo novamente seria como acender uma fogueira no coração do time e dos torcedores. O Morumbi, por sua vez, parece respirar esse rumor, como se as arquibancadas estivessem prontas para receber novamente um velho conhecido, alguém que sabe o caminho, que conhece cada canto do estádio e que sempre fez questão de honrar a camisa tricolor com raça, paixão e entrega. A torcida, que é movida pela emoção, segue transformando esse rumor em um movimento quase institucional, pedindo, apoiando e sonhando, porque no fundo todos acreditam que algo grandioso pode estar prestes a acontecer, algo que mudará o astral do clube e reacenderá o orgulho de ser tricolor. E se tudo realmente se confirmar, se Reinaldo realmente voltar ao São Paulo, será um daqueles momentos em que o torcedor sentirá que o destino finalmente sorriu, que a história voltou para o eixo e que, mais uma vez, o futebol mostrou sua capacidade incrível de unir gerações, sentimentos e memórias em um único instante mágico. Enquanto isso, seguimos aguardando, torcendo, especulando e vibrando, porque o simples rumor já reacendeu algo dentro de todos nós, e isso prova o quanto São Paulo é grande, o quanto sua torcida é apaixonada e o quanto jogadores como Reinaldo deixam marcas eternas no coração do clube. E quando um clube e um jogador compartilham uma história tão intensa, tão profunda e tão cheia de significado, o retorno deixa de ser apenas uma possibilidade e passa a ser quase uma necessidade emocional, uma nova chance de reconstruir, de recomeçar e de escrever juntos uma nova página dessa história tão linda. No fim das contas, o rumor sobre Reinaldo retornar ao soberano diz muito mais sobre identidade e paixão do que sobre estratégia de mercado, porque o que está em jogo é o coração tricolor, que pulsa cada vez mais forte à medida que a possibilidade se aproxima, trazendo esperança, alegria e um sentimento coletivo de que dias melhores estão vindo sob o olhar atento de Crespo. E por mais que ainda não haja anúncio oficial, o sentimento é claro,
O torcedor está pronto, o Morumbi está pronto, Crespo está atento, e o destino parece conspirar para que esse reencontro finalmente aconteça, para que Reinaldo volte a vestir o manto, a correr pela lateral e a fazer o estádio inteiro vibrar como nos velhos tempos. Se o futebol é feito de emoções, este rumor já se tornou uma das maiores emoções recentes do torcedor tricolor, alimentando sonhos, fortalecendo esperanças e trazendo à tona aquele sentimento indescritível de que algo grandioso pode estar prestes a surgir no horizonte do São Paulo. E assim seguimos, com o coração acelerado e o olhar atento, aguardando o momento em que o rumor poderá se tornar realidade, com a certeza de que, se isso acontecer, será um dos capítulos mais emocionantes da história recente do clube, um verdadeiro presente para a torcida que nunca abandonou o soberano. Até lá, seguimos sonhando, porque sonhar é parte essencial de ser São Paulino, e Reinaldo confirmar seu retorno seria a realização de um sonho coletivo, uma chama acesa que reacende nossa paixão e fortalece nossa esperança em um futuro glorioso sob o comando de Crespo e com o coração tricolor pulsando mais forte do que nunca. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.